O terminal. Recebe muitos nomes, né? Tem quem chame o terminal de linha de comando, tem gente que chama de shell, teletype, pseudo-teletype ou até terminal emulator. Recebe muitos nomes, a ideia é o que significa cada um desses nomes e o que é um terminal no final das contas. Deixa eu mostrar um terminal antes da gente começar a falar o que é um terminal. Todo dia, quando eu vou pegar para programar um pouquinho, a primeira coisa que eu faço é abrir um terminal. Eu costumo utilizar o fut e aqui temos um exemplo de terminal, onde a gente pode executar comandos, por exemplo, ls para listar os diretórios, pwd para ver o diretório atual onde a gente se encontra, ou, primeira coisa que eu costumo fazer, cd e o nome de algum diretório para a gente ir para lá. Se eu rodar o pwd de novo, agora a gente tem um caminho diferente onde a gente se encontra. A ideia é que a gente pode executar diversos comandos no terminal. Em seguida, eu costumo abrir o Neovim para realmente abrir o código e começar a brincadeira. E isso causa uma ilusão, frequentemente, de que o terminal está executando esses comandos. No caso aqui, eu abri o terminal chamado fut e você poderia argumentar que o fut está executando esses comandos. Então ele recebe de alguma forma as letras L, S e o próprio terminal vai ser o responsável por gerar o output listando os conteúdos do diretório atual. Só que isso não é verdade. O terminal não executa nada. Eu gosto muito desse diagrama para explicar por que o terminal não executa nada. Esse daqui é um diagrama que eu peguei do manual de usuário do VT100, Vídeo Terminal 100. É um dos primeiros terminais em vídeo que ficou popular lá na década de 70 e 80. A gente vai falar mais um pouco desse cara para frente. E a informação crucial que existe nesse diagrama é o fato de que existia uma separação física entre o terminal e o computador. E embora essa separação não seja mais física nos dias de hoje, a separação ainda está lá. E só para a coisa não ficar muito confusa, esse daqui é o tal do VT100. Ele parece um computadorzinho, né? Mas não é. Isso é um terminal. Esse cara ele só tem dois componentes, por se dizer. Ele tem um componente responsável por botar coisa nessa tela e um componente responsável por detectar quais teclas foram pressionadas. Ele é só o terminal e ele é um dispositivo separado do computador. Se você é um pouco mais jovem, igual eu, né, de forma que você não estava vivo quando isso daqui era o comum, o primeiro contato com essas ideias soa meio esquisito. Mas vale lembrar que o sistema operacional que definiu a base de todos os sistemas operacionais que a gente usa hoje, Linux, Windows, macOS, etc., foi o Unix, desenvolvido lá no AT&T, do Bell Labs. E a ideia é que na época que o Unix foi desenvolvido, meados da década de 70, ele foi desenvolvido para um computador que é basicamente a mesma estrutura que a gente tem hoje, CPU, memória RAM, disco rígido, só que uma unidade desse computador custava muita grana e era enorme de grande. Então não era concebível ter um computador desse para cada membro do time que precisasse usar o computador. Pelo contrário, o que era feito era, se você precisa de mais um usuário usando esse computador, você conecta um terminal a esse computador. Precisa de outro usuário? Outro terminal, e outro terminal, e outro terminal. Então, o terminal era só a interface que foi construída para que o usuário interagisse com o computador, de forma que vários usuários, conectados em vários terminais, conseguissem todos interagir e utilizar o mesmo computador. E isso é importante para o vídeo que a gente tem aqui, porque o Unix estabeleceu muitas das bases que são utilizadas até hoje nos sistemas operacionais. De forma que o terminal que eu mostrei ali no começo do vídeo, que eu uso todo dia, ele ainda segue essa mesma organização como se a gente tivesse vários terminais conectados em um computador central. E aí, para explorar como que o Linux, especificamente, organiza toda essa questão dos terminais, eu
naturalmente, dediquei algumas semanas desenvolvendo o Minal. Eu fiz o meu próprio Terminal Emulator, chamado Minal, em C. A única dependência que eu coloquei foi o SDL, para eu poder abrir uma janela e renderizar coisas nessa janela. E se a gente executar esse cara, aqui está o Minal. E como você pode ver, ele é um terminal. E da mesma forma que a gente viu lá no outro, a gente consegue executar comandos nesse cara. Só que como eu fiz esse cara, eu conheço as tripas desse cara e eu vou mostrar elas para você. E as tripas de qualquer terminal geralmente consistem de duas partes: o receiver e o transmitter. Lá nos terminais antigos, parecido com esse cara aqui, embora isso daqui seja uma TV, esses dois componentes seriam chips específicos com esses propósitos, mas num terminal emulator vai ser uma parte, vai ser, sei lá, uma função ou uma classe ou coisa parecida. Mas, de qualquer forma, a responsabilidade desses dois caras é vastamente diferente. E para a gente entender essas responsabilidades, a gente pode pegar um caso extremamente simples. O que acontece quando você abre o seu terminal e você aperta a tecla L? Bom, a tecla L faz parte do seu teclado, keyboard, ou seja, você apertou essa tecla no keyboard. E aí é papel do transmitter, em primeiro lugar, detectar que essa tecla foi pressionada. Então o transmitter percebe: ahá, L foi apertado. E em seguida, a responsabilidade desse cara é enviar para o computador essa informação. Nota, esses dois caras, o computador e o terminal, só conseguem se comunicar através de texto. Não existe nenhuma estrutura mais complexa que seja compartilhada entre essas duas partes. Se alguma das partes quer enviar alguma coisa para outra parte, a gente só tem bytes puros para fazer isso. Você pode enviar ASCII de fato formar um texto, A, B, C, D, F, ou, como a gente vai ver mais para frente, formar caracteres especiais. De qualquer forma, aqui a gente só tem a tecla L, então tudo que o transmitter precisa transmitir para o computador é o fato de que o caractere L foi pressionado. E aí é papel do computador, com memória RAM, com CPU, sistema operacional e seja lá mais o que for, de fato fazer o processamento do que foi recebido e gerar alguma forma de resposta. No caso aqui, como a gente só apertou a tecla L, ele vai simplesmente enviar de volta para o receiver o caractere L. E aí, finalmente, o receiver vai fazer o papel de pegar esse caractere e botar ele na tela, de forma que em algum pixel ou alguma coordenada ou coisa parecida, a gente vai ter lá o L. Nesse ponto, de fato, é quando na nossa janelinha que está rodando o terminal, a gente vai ver o caractere L aparecer. Você sacou por que eu chamo isso de uma ilusão? Você pegou? Essencialmente, o que a gente acabou de descrever é o processo que acontece aqui. E a conclusão é que esse L que a gente vê na tela aqui agora, ele não foi direto do meu teclado para o terminal. Ele foi do meu teclado para o computador processou esse caractere e aí sim ele foi reenviado para o terminal. Esse é o fluxo que qualquer caractere e as informações vão seguir na relação computador-terminal. Mas talvez você se pergunte: quem é o computador nesse fluxo? No diagrama original ele aparece aqui como host, mas isso aqui é tipo o PC literalmente? Bom, é e não ao mesmo tempo. É porque literalmente tudo que acontece no meu computador, acontece no meu computador. Se está executando na minha CPU, está acontecendo no meu computador. Mas isso meio que não responde nada, né? Eu quero saber qual parte do meu computador, o que exatamente, qual é que é o nome do programa, do processo, da peça, o que é que realmente está interagindo com o terminal. Ou, em outras palavras, quem recebe as teclas naquele fluxo? Quem é o host naquele diagrama? Para responder essa pergunta, vamos pegar o ls, por exemplo, que é aquele comando que serve para listar os conteúdos do diretório atual. Ora, se a gente quer listar os diretórios do conteúdo atual, isso significa que a gente vai precisar envolver, de uma forma ou de outra, o HD.
o hard drive, ou um SSD se você tiver, mas seja lá qual for o dispositivo de armazenamento, porque é lá onde está armazenado os conteúdos do diretório atual. O sistema de arquivos essencialmente existe em cima do HD. A gente precisa de alguma forma acessar o HD, ler dele os dados que a gente quer e aí sim enviar isso de volta para seja lá quem foi que chamou o comando ls. Ora, então agora a pergunta se torna: qual parte do meu computador que é capaz de ler o meu HD? A resposta, naturalmente, é o OS, o Sistema Operacional, Operating System, mais especificamente o kernel. Essa é uma das principais responsabilidades de qualquer sistema operacional. Isso é interagir com os dispositivos conectados ao computador, gerenciar o hardware, enviar e receber sinais para o seu HD, para sua memória RAM, para sua CPU, para o seu teclado, para o seu mouse, para sua câmera. O papel do sistema operacional é sentar na frente de todo e qualquer hardware que você tem no seu computador para justamente receber sinais deles e escrever sinais para eles de volta. Mas aqui a gente tem um problema. O kernel não sabe o que é ls. Por exemplo, o kernel do Linux não tem nenhuma função que seja exposta com o nome ls. Como que eu sei disso? Ora, muito simples, porque nenhuma das 1.500 páginas desse Big Boy que lista todas as funções que são expostas pelo sistema operacional Linux, nenhuma das 1.500 contém o comando ls. Não me entenda errado, o sistema operacional, o kernel do Linux, nesse livrão aqui, tem um monte de funções que são relacionadas a ler arquivos do seu HD, a ler conteúdos de diretórios, coisa e tal. É só que elas não são tão simples de ser utilizada quanto o ls, porque a gente está lidando com o kernel e o kernel já é um pouco mais low level. Isso geralmente envolve algumas dores de cabeça e algumas inconveniências muito maiores do que o ls oferece. Isso significa que existe uma outra camada ao redor do kernel que é, de fato, quem conhece o ls. Esse seria o shell, ou, por exemplo, o bash. Uma shell é justamente essa camada um pouco mais conveniente que vai fazer o trabalho de interagir com o sistema operacional por você. Finalmente, o ls, então, é um comando que existe na camada do shell, ou seja, é um comando do bash, por exemplo. Ou seja, quando a gente fala dessa comunicação entre transmitter e host, e entre host e receiver, esse host, na verdade, mais explicitamente, é o bash. A gente tem dois caras trabalhando de mãozinha dada, o terminal e o shell. Então, quando você aperta uma tecla no seu teclado, é responsabilidade do terminal detectar que essa tecla foi apertada e enviar essa tecla para o shell. No que isso é enviado, é responsabilidade do shell, obviamente, receber essa tecla. O shell vai fazer o papel de interpretar cada caractere que foi enviado pelo terminal e interpretar isso como um comando e, por conseguinte, executar esse cara. No que esse comando gera um output, é papel da shell enviar isso de volta para o terminal. O terminal tem, portanto, a responsabilidade secundária de receber texto representando o output dos comandos enviados pelo shell. E, por fim, botar isso na tela. Espero que você esteja começando a pegar a ideia de que o terminal e o shell são, de fato, coisas diferentes. E dá para ilustrar essa diferença de uma forma muito interessante, saca só. Aqui eu tenho 4 programas diferentes abertos ao mesmo tempo. No canto superior esquerdo a gente tem o FUT, à direita do FUT a gente tem o console, abaixo do console a gente tem o ST, Simple Terminal, e à esquerda deste a gente tem, por último, no canto inferior esquerdo, o GhostTTY. E esses são 4 programas diferentes que eu baixei de lugares diferentes, escritos em linguagens de programação diferentes, feitos por diferentes pessoas usando diferentes ferramentas. Não poderia ser programas mais distintos. São genuinamente 4 terminais diferentes.
Só que a gente pode rodar o comando echo shell para mostrar qual é que é a shell que esse terminal está utilizando, e você vai perceber que em todos os terminais eles estão utilizando o /bin /z shell, que de fato é a shell configurada para ser a shell padrão do meu sistema, que eu uso no dia a dia. E o que eu quero ilustrar aqui é que a gente tem 4 projetos diferentes: Foote, Console, Simple Terminal, GhostTTY, e nenhum desses caras foi o responsável por criar o Z-Shell. O Z-Shell é um programa diferente que eu tenho instalado no meu computador, e a única coisa que esses 4 terminais fazem é usar esse programa para justamente se comunicar com o sistema operacional. E eu tô ligado que, falando desse jeito, parece que para estabelecer essa relação entre terminal e shell, tu precisa de 10 anos de experiência como sysadmin, tem que ter feito contribuição no kernel do Linux, você estudou na faculdade com o próprio Linus Torvalds e hackeou a NASA com 15 anos. E se isso daqui fosse o LinkedIn, provavelmente eu ia tentar te convencer de que isso é verdade, e que eu sou o cara que sabe porque você precisa me contratar. Mas não é. E na realidade essa relação se resume a forcar o shell. É isso. Mas o que significa forcar o shell? Que bom que você perguntou. Um arquivinho main.c, hello world, retorna 0. Compilou, rodou, temos um hello world. Programinha que printa hello world, coisa básica, o clássico. Mas e se a gente tivesse 2 programas que printam hello world? Muito simples. Logo antes do printf, fork. Checando o manual do fork, a gente vê que é uma função do Unix Standard, ela retorna um PID, e a gente vê aqui que a função fork cria um novo processo que duplica o processo que chamou essa system call. Inclui o UniStandard.io, e agora a gente duplica o processo que está rodando antes de chamar essa função fork. Ou seja, compilar e rodar, temos 2 hello worlds sendo printados, embora no nosso arquivo a gente tem um único printf, porque na realidade o que aconteceu é que a gente duplicou o processo inteiro. A gente pode ir um passo além, de forma que a gente consegue, através do retorno dessa função, saber se a gente está no processo original ou no processo que foi gerado como clone do processo original. Para isso, basta a gente pegar o PID que é retornado. Se esse PID retornado for 0, a gente está no clone, hello from clone. Ou se a gente printa o hello world original. Compilou, rodou, e você vê que a gente tem agora as 2 mensagens sendo printadas. Inclusive, né, no parent aqui, vamos dar uma olhada no PID. Beleza, temos o PID, o ID do processo que foi gerado, que foi forcado. Mas nota, atualmente o que a gente tem é fundamentalmente 2 processos que correspondem a esse código. Um deles vai ser forcado para essa branch do clone, e o outro vai ser o original que continua rodando. Ou seja, a única coisa que a gente fez foi pegar o processo correspondente a esse código e duplicar ele. Mas a gente duplicou ele de tal forma que um dos processos, o clone, vai ser responsável por um desses ifs, e o outro, o processo original, vai seguir uma branch diferente, um caminho diferente. O ponto aqui é que, por enquanto, a gente não forcou o shell, porque o shell é um outro programa que eu tenho instalado no meu computador. Qual é que é a ideia, então? É a gente pegar na rota do clone e executar um programa diferente. A gente pode fazer isso com um outro comando chamado execve, uma outra system call responsável por executar programas. Mas nota que o que é realizado quando a gente executa programas no Linux é que o programa-alvo que a gente quer executar, ele vai substituir o processo atual. E é justamente por isso que a gente precisa passar por essa etapa de clonar o processo atual primeiro, justamente para a gente ter ali um clone que vai ser substituído pelo programa que a gente quer executar. Os argumentos aqui são um path, que é justamente o caminho para o executável que a gente quer executar, e alguns argumentos que a gente pode passar, né? A gente pode passar argumentos de linha de comando, igual a gente passaria caso eu estivesse de fato chamando esse programa na linha de comando, e a gente pode passar um ponteiro que representa o ambiente, o env, né? É justamente uma lista que vai ter todas as variáveis de ambiente para executar esse cara. Isso aqui é importante para o bash, mas depois a gente vê. Certo, então vamos criar uma variável chamada path,
Para demonstrar, ls userbin, todos os binários instalados no meu sistema. O que a gente pode fazer aqui é fazer uma listagem e passar um grep de sh. Então, qualquer coisa que tenha sh. Você vê que a gente tem um monte de coisa que nada a ver, porque são só scripts shell, mas a gente tem, por exemplo, bash, a gente tem bs shell, não sei se isso é de fato uma shell, tem ch shell. Lá no final a gente vai ter o Z Shell, que é o que eu uso no dia a dia. E a gente pode pegar qualquer um desses, né? Eu vou optar pelo Bash porque ele é o mais simples. E aí, para um primeiro exemplo, eu acho que isso daqui vai ser bem bom. Então, tá aqui o path. E aí, agora o que a gente precisa fazer é chamar um execv, a segunda system call que a gente viu. O primeiro argumento é justamente esse path. E a gente pode passar 2 ponteiros null, como os 2 outros argumentos, porque a gente não tá preocupado com eles por enquanto. E nota que eu mantive o hello from clone aqui, porque a gente não vai ver isso sendo printado, né? Lembra que a ideia é, a gente vai executar esse cara, e o que isso significa é, esse executável, esse programa, ele vai substituir o processo que chamou a função exec. E no caso aqui, como a gente fez esse fork, o bash vai substituir o nosso clone. Essa é a ideia. A gente forcou uma shell. Compilou, rodou e o bagulho deu completamente errado. Mas deu errado porque a gente tentou executar o bash. E nota que a outra mensagem, hello from clone, não apareceu em lugar nenhum. Certo, então vamos começar a arrumar a casa aqui. Em primeiro lugar, a gente pode tirar esse print porque a gente viu que ele nunca vai ser executado de qualquer forma. Em segundo lugar, vamos criar um argv que vai ser a nossa lista de argumentos. Isso daqui precisa ser uma lista de char star, que é justamente strings. O primeiro argumento para qualquer executável é sempre o nome do próprio executável. E para indicar que essa lista acabou, a gente passa null como segundo item. Como segundo argumento do execv, a gente pode passar essa lista de strings. Beleza. Em seguida, a gente pode pegar do próprio ambiente no qual isso daqui vai ser executado uma outra lista de strings, que eu vou chamar de environ. E na verdade, isso daqui não é uma opção. Esse de fato é o nome com que essa variável é fornecida pelo runtime do C. E justamente esse é o terceiro argumento que a gente passa aqui. Compilou, rodou e você vê que isso não funciona ainda. Por quê? Ora, porque a gente ainda não tem um terminal. A gente precisa dizer para o sistema operacional, para o Linux, de que o bash vai ser inicializado por um terminal. Para isso, a gente precisa de 2 ints, um master e um slave. Esse master é justamente o file descriptor que a gente vai usar para ler e escrever quando a gente quer interagir com o standard in e standard out do próprio bash quando o bash estiver executando programas. O slave é justamente o file descriptor que a gente vai usar para registrar o bash como sendo uma shell atrelada a um terminal. E esses 2 caras vão ser utilizados numa outra system call chamada openpty. A gente pode checar o manual desse cara, openpty, isso está no header pty.h e os nossos argumentos são um pointer para master, um pointer para slave. A função vai popular essas 2 variáveis com os valores dos files descriptors que foram abertos para representar essa relação terminal e shell. A gente precisa de um norm, precisa de uns pointers aqui, mas para falar a verdade, nada disso daqui é muito necessário. Ou seja, a gente passa o nosso master, passa o slave e simplesmente passa null para todo o resto. Inclui pty.h e não tem esse underline. Agora, quando a gente está naquele processo que foi clonado, que é o processo que vai ser substituído pelo bash, a gente precisa pegar esse slave e falar, esse cara aqui é um terminal. Login tty passar o slave. O login tty só recebe um file descriptor, que é justamente o slave, e ele vem do utemp.h. Utemp compilou, rodou e você vê que nada acontece relacionado ao bash. A gente tem o PID do processo que foi clonado, o child process, mas em relação ao bash, a outra branch, a gente não vê nada, que é exatamente o que deveria acontecer. Se a gente rodar um PS e fizer um grep por bash, você vê que a gente encontra aqui um processo do bash que está executando no plano de fundo, cujo PID é exatamente esse cara que a gente viu. E mais importante, a gente tem aqui a informação de que esse bash está conectado a um dispositivo na pasta pts número 4. Esse dispositivo, pts/4, representa o terminal, representa o processo original que spawnou o bash. Com esse bloquinho aqui de 11 linhas de código, a gente consegue estabelecer a relação terminal
e shell. E aí, o próximo passo agora seria usar esses file descriptors que a gente gerou como um canal de comunicação entre o terminal e o bash que a gente botou para rodar de plano de fundo. Isso significa que naquele processo original, o processo parent, que por enquanto ele está só fazendo um hello world e printando o PID do processo clonado, a gente precisaria de alguma forma ler dados do teclado, quais teclas o usuário apertou. E de acordo com as teclas que foram apertadas, a gente envia texto correspondente a cada tecla para o bash. E em seguida a gente lê o que o bash envia de volta. Para esse propósito, lá no Minal, eu usei o SDL. E portanto eu vou usar aqui de novo. Só que como esse é um vídeo sobre terminais e não sobre bibliotecas gráficas, sobre APIs gráficas, todo o setup do SDL eu vou passar meio batido para a gente poder focar na parte que importa. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos tirar esse else daqui, porque se a gente está dentro desse if, vai ser substituído pelo bash de qualquer forma, e se a gente está fora, significa que a gente vai continuar executando daqui para frente. A gente já importa aqui o que a gente precisa do SDL, o SDL3/SDL.h, a gente faz um SDL init, cria uma janela, e se a gente criou uma janela, precisa destruir ela também. Cria o renderer, destrói o renderer. A gente também precisa encerrar o SDL. Aqui vai ser bom inicializar o modo de input de texto do SDL, e aí a gente pode fazer um loop infinito para consumir os eventos do SDL. Para isso a gente cria uma variável do tipo SDL event e o nosso loop para fazer o polling dos eventos. A gente bota o básico de event handling para poder fechar a janela quando a gente clica no X de fechar ou quando a gente apertar ESC. Depois de lidar com todos os eventos, a gente usa a cor preta, a gente limpa e a gente atualiza o display. E bota um delay de 16 milissegundos só para setar um FPS mais ou menos. Compilou. A gente tem um monte de erro, porque agora o meu compilou vai mudar. Eu preciso linkar com SDL3. E aí agora sim compilou e rodou. Temos uma janelinha preta que não faz nada. A não ser que eu aperte ESC. E aí ela fecha. Legal. Agora vem a parte interessante. A gente tem esse setup da janelinha do SDL e para falar a verdade, eu nem quero usar a janela do SDL para renderizar qualquer coisa. Eu vou usar a janela do SDL única e exclusivamente para detectar eventos do keyboard. Então a gente pode começar fazendo o seguinte. Se a gente tiver um evento cujo tipo seja text input, isso significa que a gente tem uma string de caracteres que foram digitadas no teclado. Isso é exatamente o input que a gente quer mandar para o bash. A gente precisa então escrever exatamente esse texto para o master, o nosso arquivo, porque esse master é o arquivo do qual o bash vai estar lendo e escrevendo também. Então, quando a gente escreve nele, essencialmente a gente está enviando para o bash. O que eu quero escrever? Bom, eu quero pegar o event.text de novo. Essa é a string de caracteres que foram digitados no teclado. Eu quero pegar essa string de novo e usar ela para pegar o tamanho da string. E com isso aqui, a gente tem finalizado todos os caracteres que a gente pode digitar no teclado. Isso está sendo enviado corretamente para o bash. Por outro lado, agora, quando a gente terminou esse loop, mas antes de renderizar qualquer coisa, a gente precisa fazer o oposto. A gente precisa ler esse file descriptor master. No entanto, para a gente poder ler, a gente precisa de um buffer. A gente pode declarar aqui um buffer, 1 megabyte para esse cara, 1 milhão e um trocado de bytes tem que ser o suficiente para tudo que o bash quiser enviar para a gente numa tacada só. O read vai ser do master para o buffer e no máximo 1024 bytes. Precisa pegar um N que indica pra gente quantos bytes de fato a gente leu. E uma vez que a gente recebe isso, a gente precisa pegar esses bytes que estão sendo enviados pelo bash para o terminal e escrever eles para algum lugar que a gente possa ver. Idealmente, a gente faria o render desse texto direto para a janela. Eu quero evitar de interagir com o SDL, formatar texto e colocar isso de um jeito que o SDL seja capaz de renderizar, então eu vou simplesmente tacar esse output no arquivo txt. Eu posso simplesmente fazer um fopen, eu vou criar um terminal.txt e eu vou colocar isso em modo de
append, porque aí a gente preserva uma iteração após a próxima, o que foi enviado pelo bash pra gente. Eu posso fazer um fwrite, esse fwrite vai receber esse f, que é retornado pelo fopen, então aqui a gente passa um buffer, da onde a gente vai estar tirando caracteres, e o arquivo para o qual a gente quer escrever é esse arquivo f. Só que no meio aqui a gente precisa falar o tamanho de cada elemento que a gente quer escrever é 1 byte, e a gente tem n bytes. Com isso a gente escreve cada caractere que o bash enviar de volta num arquivo chamado terminal.txt. Não pode esquecer de fazer um fclose desse arquivo aqui. Eu esqueci de uma coisa, porque veja só, esse read, ele bloqueia, a gente vai continuar tentando ler alguma coisa desse file descriptor master até enviar alguma coisa. O problema é que o bash, ele vai enviar uns bytes no início e não vai enviar mais nada, porque aí o bash passa a esperar que o terminal envie alguma coisa para ele. Ou seja, a gente está esperando o bash enviar alguma coisa pra gente, mas o bash está esperando a gente enviar alguma coisa para ele. Isso dá para resolver com um func control, a gente passa aqui o file descriptor e a flagzinha de non-block, de forma que se não tiver nada para ler, a gente não vai ler. E isso vem de um arquivo chamado fcontrol.h. E é claro, agora a gente só quer escrever coisas para o nosso arquivo terminal.txt se a gente tiver bytes para escrever. Compilou, rodou, ok, a gente pode digitar qualquer coisa, você vê que nada acontece, eu posso agora fechar essa janela, e se a gente abrir aqui o terminal.txt, você vê que de fato tem umas coisas sendo escritas nesse arquivo. Eu vou deletar tudo isso para deixar ele limpo, e eu vou fazer essa demonstração de um jeito um pouco mais legal. Porque veja bem, a gente pode rodar o nosso cara, temos aqui a nossa janela que serve só para capturar inputs, e o que eu vou fazer é rodar um comando chamado watch. O watch vai receber um comando como argumento, no caso é o catch terminal.txt, e vai executar a cada 0,25 segundos. E isso basicamente significa que agora a gente consegue ver em tempo real, o estado desse nosso arquivo contendo o output gerado pelo bash. Então, se eu vier aqui na minha janela, selecionei a minha janela vazia, que ela só serve para capturar eventos, e eu vou digitar ls. Fica claro que o fluxo agora está funcionando. O problema é enter. Eu não tenho o enter. A gente pode pegar o enter nesse if aqui, porque a gente tem um type event keydown, uma tecla foi pressionada, e a única tecla que eu estava checando era o escape. O que a gente pode fazer é basicamente pegar essa mesma lógica, só que checar se a tecla que foi apertada é o SDL key return. E ao invés da gente retornar, a gente escreve mais alguma coisa pro bash. Qual é a string que eu vou escrever? Muito simples. /n. Qual é o tamanho dessa string? Um único caractere. Compilou, rodou, temos a janelinha. Abriu o modo watch do terminal.txt. Você vê, inclusive, eu nem comentei, mas a gente tem um promptzinho bonitinho aqui. Isso já está lá no terminal.txt, porque isso é a primeira coisa que o bash envia para o terminal. Se eu selecionar a janela, digitar ls e apertar enter, você vê que agora a gente tem um output com cara de terminal. E se eu apertar Enter, Enter, Enter... Nota! A única coisa que o terminal está fazendo é detectar a tecla Enter e escrever para o bash /n. O que a gente vê na tela como resposta? Um prompt inteiro. Porque quem gerou esse prompt não foi o terminal, foi o bash. Echo oi. E você vê que funciona. A gente pode jogar aqui a janela para o outro lado, porque agora eu nem preciso te mostrar aquela janela preta que só serve para capturar eventos. Eu posso fazer um catch main.c e a gente tem aqui a coisa sendo printada. Um cafezinho da Vitória. Quente! Embora eu tenha bebericado meu café da Vitória, eu preciso ser honesto. Eu não conseguiria dormir de consciência limpa se eu parasse o vídeo por aí. Preciso abordar um último tópico antes de fechar esse vídeo. E talvez você já tenha percebido essa mesma questão. Veja só, se eu executar o minal, a gente tem um promptzinho que é o $, e a gente consegue de fato executar comandos aqui. Eu posso fazer um ls, posso fazer um catch. Mas se você olha para isso daqui, parece rudimentar, parece primitivo, especialmente se eu comparar isso daqui com algo como isso daqui, o terminal que eu uso todo dia. O próprio prompt já é mais bonitinho, enquanto lá no minal a gente tem um $zinho feião, aqui a gente tem corzinhas, tem informações adicionais. Se eu rodar um ls aqui, o ls é verde, o output do ls tem corzinhas. Se eu rodar um catch makefile, ele é bonitinho, mas se eu rodar um batch makefile,
Beautiful. Tudo chique nos últimos, né não? E naturalmente a pergunta que surge disso é, ora, como que faz isso? E eu pergunto pra você, na real, levando em consideração tudo que a gente viu agora sobre a relação entre terminal e shell, você chutaria que quem tá decidindo que o LS vai ser verde é o terminal? Ou shell? Bom, eu me fiz esse tipo de pergunta e aí eu passei basicamente 2 semanas estudando ANSI Escape Codes. Só para provar que eu não tô te ludibriando, saca só. Eu posso vir aqui no código fonte do Minal. Eu intencionalmente comentei uma linha para fora do código que justamente decide qual shell que eu tô utilizando no Minal. Eu tava usando o bash justamente porque o bash é mais simples, ele não tem essas coisas mais chiques, o que mantém as explicações simples, só que agora a gente tá avançado. Agora a gente tá no late game, bota todas as cartas na mesa, patrão. E tem essa outra variável que eu tava setando, que é o PS1, e aí olha quem tá aqui, né? Justamente aquele dólar que a gente estava vendo como prompt do Minal. Eu vou tirar isso daqui. Isso significa que o que eu vou estar utilizando aqui na real é o Z-Shell com todas as minhas configurações pessoais. Se eu rodar o Minal de novo agora, você vê que a gente tem, de fato, as corzinhas bonitinhas. Se eu rodar o LS, você vê que o output do LS tem todas as corzinhas. Se eu rodar o Batch, você vê que a gente tem as corzinhas show de bola. Mas, novamente, a questão é como? Voltemos à nossa dualidade terminal e shell. A ideia é, novamente, que o shell vai enviar coisas tipo a letra A pro terminal, e o terminal, ao receber uma letra, sabe que ele tem que só pegar essa letra e botar na tela. Só que essa letra A, na verdade, não é a letra A. Ela é um número. No caso da letra A, ela é o número 65. Ou em binário, isso daí. Porque, afinal de contas, esses dois caras precisam se comunicar através de um protocolo binário, uma representação que computadores seja capaz de transmitir de um lado para o outro. E isso significa que existe, na hora de programar o terminal, uma convenção de que a gente vai interpretar especificamente o número 65, ou o byte 41, em representação hexadecimal, como sendo a letra A, para a gente poder botar ela na tela. Só que isso significa que a gente tem liberdade total para atribuir novos significados para outros bytes. Bytes que não estão associados a letras e caracteres de certos idiomas. O modo como eu gosto de pensar é mais ou menos assim. Imagina que no terminal tem um botãozão e o único propósito desse botão é deixar o texto vermelho. De forma que se a gente aperta esse botão do terminal, a gente ativa um modo novo de operação do terminal, onde ele só vai colocar caracteres na tela na cor vermelha. E aí a gente estabelece algum byte especial que tem o mesmo efeito que apertar esse botão. De forma que se, após a gente ter enviado esses bytes especiais, a gente enviar novamente a letra A, dessa vez ela vai ser renderizada na tela na cor vermelha. Obviamente não é um botão que existe no terminal, e se a gente fosse de fato ter um botão para cada coisa que o terminal faz, a gente teria uma parede só de teclas para você ter todas as funcionalidades que os terminais oferecem. Isso porque se existe o modo de texto em vermelho, existe o modo de texto em verde, existe o modo de texto em azul, em preto, em azul claro, em laranja claro, amarelo, existe texto em negrito, existe o texto em itálico, existe cores arbitrárias que você pode utilizar para selecionar e alterar a cor do texto, você pode fazer tudo isso também para o background, e existe N outras funcionalidades que os terminais oferecem que nada tem a ver com cor ou com estética. E a ideia é que todos eles, a ativação, apertar o botão correspondente àquele modo, começa sempre com o mesmo byte. O byte em questão, em representação hexadecimal, é o byte 1B. Não sei a quem possa interessar, mas isso em decimal é 27. E esse byte bonitinho recebe o nome de escape. Da mesma forma que a gente atribui o caractere A para o número 65, a gente atribui o byte, o conceito escape, para o número 27, ou para o byte 1B. E o que ele indica para o terminal é: se ligue, senhor terminal. Em seguida, vem mais alguns bytes. Exatamente quantos bytes varia, mas o ponto principal é que esses bytes não devem ser interpretados como texto, e sim como uma ação a ser realizada pelo terminal. E dependendo da sequência específica de bytes, a gente vai ter uma ação ou outra. E por isso, cada uma dessas ações frequentemente é chamada de uma sequência escape, ou uma escape sequence.
Eu vou desfazer aquelas alterações aqui do Minal, de forma que a gente tenha a versão basicona aqui novamente, e aí a gente consegue demonstrar um pouco mais claramente o que está acontecendo. Novamente, se eu simplesmente fizer o ls aqui, você vê que nada acontece, mas eu posso apertar o botão de ativar o modo texto vermelho. Para isso, a gente pode usar um printf clássico, daria para fazer usando o echo também, e a única coisa que eu preciso é avisar o Minal que eu quero iniciar uma escape sequence, 1b escape, em seguida a gente envia um bracket abrindo, o número 31 e a letra M minúscula. Com isso, eu vou ativar o modo vermelho. E você vê que agora, qualquer coisa que eu fizer no Minal vai ser renderizado na tela na cor vermelha. Eu passei umas boas horas adaptando aqui para o código uma listagem que tem na documentação do Xterm, e você vê que isso daqui é quase sem fim. Alguns dos mais comuns de você encontrar por aí é o erase inline, que vai ser o escape seguido de CSI, seguido de algum argumento, seguido da letra K maiúscula. CSI é aquele bracket abrindo que a gente viu. Tem alguns escapes que permitem você mover o cursor de um lado para o outro, mover tantas linhas para cima, tantas linhas para baixo, mover exatamente para a posição XY, ou para essa, ou para aquela, ou para aquela. É bem útil também. Aqui a gente tem todas as sequências que alteram esteticamente alguma coisa. Você vê que todas elas seguem o mesmo formato, e a única coisa que muda de fato é qual que é o número que a gente passa aqui antes do M. Então, o escape, 1B, seguido do bracket, seguido de um número, seguido de M, representa alguma alteração no modo de renderizar o conteúdo do terminal. Tipo negrito, itálico, deixar o cursor piscando, inverter as cores do texto, alterar a cor do background, preto, vermelho, verde, amarelo, por aí vai. A gente tem um monte de escape sequences que permite manipulação da janela do terminal. Eu não testei se qualquer um dos terminais que eu costumo utilizar no dia a dia implementa isso, mas eu sei que eu não implementei nenhum deles. E é isso aí. Isso é basicamente o que eu tinha para falar sobre terminais. Por fim, acho que vale explicitar a distinção, porque a gente chegou a usar uma função lá do Linux chamada PTY. E o que significa PTY? O que significa TTY? A gente só falou de terminal e de shell. Terminal emulator, tudo bem, porque os terminais antigamente eram máquinas parecidas com essa TVzinha aqui, portanto os terminais versão software que a gente usa hoje em dia nada mais são do que terminal emulators. Emuladores dessas máquinas antigas. Claro que hoje em dia tem muito mais funcionalidade nesses terminais emulators do que o que tinha lá naqueles caras do passado. Mas e linha de comando? Bom, linha de comando é meio que tudo. Qualquer coisa que você tem um promptzinho onde você pode digitar comandos é uma linha de comando. Linha de comando é um termo meio genérico, eu diria. Mas agora, e TTY? TTY vem de Teletype. E isso porque aqueles terminais antigos que a gente viu, tipo o VT100, eles já são mais modernos do que a coisa original. E isso porque o Unix não foi desenvolvido usando aqueles terminais em vídeo. Ele foi desenvolvido usando esse tipo de terminal. É um terminal que fazia impressão no papel. O print de imprimir era literalmente imprimir. E esse cara aqui é o Teletype. Efetivamente, esse cara ele tá um degrauzinho acima da máquina de escrever, né? A diferença é que você não escrevia direto no papel, você escrevia para o computador e o computador enviava de volta as operações para imprimir no papel. E como a gente falou lá no comecinho, tudo que a gente tem no Linux hoje em dia, dá para você traçar uma linha diretamente até o Unix. Então a gente tem até hoje como representação do terminal internamente no Linux os teletypes. Só que quando a gente está lidando com os terminal emulators, que não são uma máquina física, eles não são um terminal de verdade, eles não são um teletype de verdade, eles são um pseudo-teletype. E por isso o PTY, PTY, pseudo-teletype.